Você já pensou em viver nessa terra sem ter um intercessor no santuário celestial? Hoje, responderemos de acordo com a Bíblia e o Espírito de profecia, a seguinte indagação: poderá o povo de Deus cometer alguma espécie de pecado após o fechamento da porta da graça? Olha, eu acho impossível viver nessa terra sem pecar. Acredito que quando Cristo vier ele mudará nossa natureza pecaminosa, aí sim ficaremos livres do pecado. Pera e Vanessa, isso é realmente confuso. Se continuarmos pecando sem um intercessor no céu, como alcançaremos perdão? Não é somente pelos méritos de Cristo que seremos salvos? Calma, galera, é justamente esse assunto que será abordado pelo pastor Hélio na reunião de hoje. Decifrando o Adventismo. Preparando um povo para o retorno de Jesus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, o assunto de hoje é de extrema importância para cada um de nós. É tempo de afligirmos nossa alma perante o Senhor, buscando de todo o coração sua santa presença em nossa vida. É tempo de buscarmos conhecimento na Bíblia e nos testemunhos. Somente assim poderemos escapar dos enganos dos dias finais. Quando um homem, por mais sábio que aparente ser, por mais reconhecido em nosso meio que seja, se levantar contra aquilo que está escrito, permaneça firme ao lado da verdade. Seja um adventista beriano. Confira se o que ele fala está alicerçado por um assim diz o Senhor e não por seus diplomas acadêmicos. Os maiores enganos não vêm de fora, mas de dentro. E de onde menos se espera. Portanto, seja vigilante. Infelizmente ouvi de um desses grandes homens, algo assim. Após o fechamento da porta da graça, aqueles que foram declarados santos e selados não estarão livres de pecar, apenas não irão se rebelar contra o governo de Deus. Ou seja, pequenos pecados poderão cometer por terem ainda uma natureza pecaminosa, mas não se rebelarão contra a lei de Deus. Isso é um engano satânico. Todo pecado, por mais pequeno que pareça, é rebelião contra a lei de Deus. Fazer tal afirmação é dizer que para alguns pecados considerados pequenos não necessitamos pedir perdão, não precisamos de intercessor. Amados irmãos, a pena inspirada diz que os santos dos dias finais terão que ter uma experiência como foi a de Enoque, que andou 300 anos com Deus, e não viu a morte. Sua comunhão com o Altíssimo foi tão intensa que ele, apesar da natureza pecaminosa, alcançou a perfeição em Cristo. Precisamos separar a perfeição em Cristo do perfeccionismo. O perfeccionista procura com as próprias forças alcançar a perfeição. E é claro que fracassa. Verdadeira perfeição poderá ser alcançada somente por aqueles que, como Enoque, caminham com o Senhor. Deus jamais nos pediria algo que não nos fosse possível. É Ele que opera em nós tanto o querer como o efetuar segundo sua boa vontade. Apocalipse capítulo 22, versos 11 e 12 diz o seguinte: quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Isso quer dizer, queridos irmãos, que toda a obra expiatória terá sido concluída quando essa declaração for feita no céu. E quem está perdido não terá mais oportunidade de salvação, e quem está salvo está selado, recebeu a plenitude do Espírito e pela força que vem do alto não cometerá mais nenhum tipo de pecado, mesmo tendo ainda a natureza pecaminosa que deixará de existir no retorno de Cristo. Agora, preste muita atenção no que irei te dizer. Se não buscarmos hoje uma experiência profunda com Deus, não haverá chuva serodia para nós. Infelizmente a nossa igreja deu a mão ao mundo. Se veste como o mundo, canta como o mundo, come como o mundo e tem o apoio hipnótico da maioria dos líderes. Se apegue com Deus, por favor. Os homens tornaram o caminho largo para alcançar multidões, mas Cristo disse, a porta é estreita e poucos é que entram por ela. Abra seus ouvidos e escutem as palavras da mensageira do Senhor. O caráter piedoso de Enoque representa o estado de santidade que deve ser alcançado por aqueles que hão de ser comprados da terra por ocasião do segundo advento de Cristo. Então, como no mundo antes do dilúvio,
a iniquidade prevalecerá. Seguindo os impulsos de seu coração corrompido e os ensinos de uma filosofia enganadora, os homens irão se rebelar contra a autoridade do céu. Mas, como Enoque, o povo de Deus procurará pureza de coração e conformidade com sua vontade, até que reflitam a semelhança de Cristo. Patriarcas e Profetas, página 88. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com sua glória, não há de ter lugar enquanto não tivermos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que seja ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa, de todo o coração, ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento, sem medida, de seu Espírito, mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da Igreja não forem cooperadores de Deus. Serviço Cristão, página 253. Foi-me mostrado que, se o povo de Deus não fizer esforços, de sua parte, mas esperar apenas que sobre eles venha o refrigério, para deles remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiarem para serem purificados da imundícia da carne e do espírito, e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, serão achados em falta. Testemunhos Seletos, volume 3, página 214. Receba a bênção do Senhor e lembre-se: os santos não cometerão nenhum tipo de pecado após a expiação de Cristo no Santo dos Santos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.